salve galerinha, Rico Nunes na área com mais um episódio do Pode Se Conectar, esse podcast da grandona da G3. E olha só, com a chegada do ChatGPT, o intuito da IA, né, as inteligências artificiais, chegou para ficar e está revolucionando ainda mais o nosso dia a dia, seja na saúde, na educação, até mesmo na segurança e no transporte. Mas o que é essa IA? O que é a inteligência artificial? Qual o impacto dela em nossas vidas? Para responder essas e outras questões, a gente traz conosco mais um especialista nesse assunto, ele que é professor do IFP, Instituto Federal do Piauí, professor Ricardo Sequef, ele que também é PhD em Ciências da Computação. Professor Ricardo, boa tarde, né? Seja muito bem-vindo, né? Boa tarde a todos. Bom, eu sou de fato formado em ciência da computação, né, pela Universidade Estadual do Ceará, e aí eu enveredei para a área acadêmica, a área de pesquisa logo em seguida. Então meu mestrado foi na área de inovações tecnológicas pela Universidade de Quebec, e depois disso comecei a gostar mais ainda da área de inteligência artificial, mas numa época em que as coisas ainda eram só mato, digamos assim, né? Se falava de inteligência artificial como ficção científica, mas... e aí fui para fazer um doutorado na USP, exatamente nessa área de inteligência artificial. Uma área um pouquinho diferente da que é apresentada para a população hoje em dia, né? Com o ChatGPT, com as IA generativas, que a gente chama, mas ainda assim dentro da área da inteligência artificial. Professor, o senhor falou aí sobre essa questão de como esse conceito de IA foi trazido, né, para a humanidade, vamos dizer assim. Isso. Me veio na cabeça agora, o senhor se lembra muito bem ali, aqueles filmes como O Homem Bicentenário, ou até mesmo Inteligência Artificial, por Isso. exemplo. Como é que o senhor... Aquele conceito daqueles filmes tá muito diferente do que é hoje, ou tá totalmente diferente? Como é que a gente vê esse conceito de inteligência artificial, professor? Você citou aí dois filmes que são clássicos na área, Sim. né? Eu também sou cinéfilo, assim, Ó. apaixonado por filme. Eu iria mais longe um pouquinho na linha do tempo. Eu começaria trazendo 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Desde aquela época. Então, se você puxar por ali a gente tem uma ideia de inteligência artificial mais incipiente, né? Nascendo ali. Porque o filme é exatamente da mesma época em que o conceito de inteligência artificial veio para a gente, né? Então, durante a produção, enfim, do filme, você tem ali um computador que fala e que tem uma consciência, né? Você tem a apresentação de algumas tecnologias que, para a época, era uma ficção científica, mas, inclusive, se você assistir ao filme hoje, você vai olhar e vai passar batido, você nem vai se tocar que ela está ali, porque já faz tão parte do nosso dia a dia. Viagem no espaço, videoconferência, né? Lá tinha uma estação de videoconferência igual o Skype que a gente tem hoje em dia. E um computador que dialoga, né, com o comandante da nave, o capitão da nave, e controla, né, por meio de automação eletrônica, enfim, comanda a nave por conta própria. Então, esses conceitos estão vindo, né, bem enraizados já há muito tempo. E hoje, a gente não está muito distante do que os filmes mais recentes de inteligência artificial mostram. Se você pegar, por exemplo, O Homem Bicentenário, você já tem hoje em dia robôs com características humanoides, com movimentos bem sensíveis a essa realidade, né? Bem parecido com o comportamento humano. Se você pegar o filme Inteligência Artificial também, você já consegue ter máquinas que têm algum tipo de comportamento e de raciocínio muito parecido com o ser humano. Apesar disso estar muito distante do que a gente chama em neurociência de consciência, né? Essas máquinas não têm a questão da consciência, elas não sabem quem elas são. E é isso que difere exatamente nós, seres humanos, dessas máquinas, né? Mas a gente não está muito distante dessa realidade, tirando esse fato, né? Eu acho que a gente já está bem avançado, digamos assim. Agora, professor, o senhor falou muito dessa questão de o quão próximo a gente está em relação a toda essa revolução em relação à inteligência artificial.
No início, a gente está vendo aí ferramentas como o ChatGPT, outras ferramentas ali que tá trazendo algo mais, vamos dizer, leves, né, em relação, por Isso, exemplo, essa questão do robô, né, porque já tem isso. toda essa movimentação humanoide, o próprio Elon Musk também, né, com o Neuralink dele Uhum. ali, com esses chips implementados. Eu acredito muito que se, quando a humanidade começar a saber mais disso, e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Será que a gente vai ser substituído? Como é que o senhor avalia isso, assim, esse gargalo que ainda tem, mas como o senhor falou, Uhum. que vai ser rapidamente preenchido, como é que o senhor avalia? Será que a humanidade vai estar preparada para esse tipo de situação, professor? É um processo, né? É como você olhar para trás e tentar dizer assim, olha, a partir dessa data específica, né, a teleinformática chegou nas nossas vidas. Então, qual foi o marco? Dizer assim, olha, a partir dessa data, os bancos passaram a utilizar o teleatendimento, o caixa eletrônico, transferência eletrônica. Não tem uma data específica, né? Foi um processo, um intervalo. E essa transição se deu de forma tão fluida que você hoje não é capaz de imaginar como era antes, entendeu? Uhum. A transição foi muito fluida, então já faz parte do nosso dia a dia. O que eu acredito é que daqui a alguns anos você não vai conseguir nem imaginar como era antes dessas IAs, né? Você ter que pesquisar para produzir um trabalho, uma coisa, entendeu? Porque na minha época, para pesquisar alguma coisa, eu tinha que ir na biblioteca, olhar na prateleira os livros que eu queria, puxar a ficha catalográfica para saber se ela estava disponível, eu tinha que levar, eu estava limitado aos livros que tinham na biblioteca. Então, quando eu conto isso para minhas filhas, por exemplo, os meus alunos, eles acham isso pré-histórico, né? Então, daqui a alguns anos, contar para os meus filhos contando para os meus netos, ou, enfim, mais uma geração para frente aí, que a gente tinha que entrar num site de pesquisa para consultar alguma coisa, isso talvez vá parecer muito arcaico para eles, entendeu? Então, essa transição vai acontecer sem a gente nem se dar conta, né? É, né? Na verdade, ela já existia. Muita coisa do que a gente faz, que a gente acredita que não tem inteligência artificial, na realidade tem, né? Tem muita coisa de automação industrial, automação comercial, e coisas da informática do nosso dia a dia que já usam inteligência artificial. O próprio motor de busca do Google já tinha algumas ferramentas de inteligência artificial ali por trás e a gente nem se dava conta disso, né? Assim, Uhum. para o usuário comum, isso não aparecia, Uhum. né? Mas hoje em dia, tá? Essas coisas estão só aparecendo, digamos assim. Elas já existiam de alguma forma. Uhum. Agora elas estão aparecendo para a sociedade, né? Então é uma forma também de olhar e dizer assim: ei, o negócio está acontecendo agora. Não tá, já vem há muito tempo. Agora é só dizendo assim: olha, eu estou aqui e vim para ficar. O senhor acredita que isso então seja algum tipo de estratégia até para a humanidade ir se adaptando aos poucos? Porque assim, o senhor falou dessa questão de tem muita coisa que tá aí e a gente nem percebe. E eu estava aqui me lembrando um pouco, por exemplo, a própria Siri, né, que é o sistema Isso. da Apple, a Cortana também, que é da Aham. própria Microsoft, que muita Isso. gente utiliza e que às vezes nem tá ali muito ligado nesse conceito de inteligência artificial. Ou Isso. seja, pode ser uma estratégia aí, entendeu? Ó, pessoal, vamos aqui aos poucos, né? Processo gradual e lento para o pessoal não sentir tanto. Olha, a avaliação que eu faço é interessante se pensar dessa forma, mas eu acredito que não vá por aí. Uhum, Assim, a minha avaliação pessoal, eu acredito que as coisas estão aparecendo agora porque elas estão, de uma certa forma, mais comercialmente preparadas, né? sim. Quando você lança uma tecnologia dessa no mercado, é óbvio, esses caras têm uma visão de, poxa, já foi investido milhões de dólares nisso aqui, em pesquisa, eu não vou lançar isso aqui para o pessoal brincar. Eu preciso tirar proveito disso aqui para pagar minha pesquisa. Então, Sim. como é que eu vou... Enquanto não se achar uma, um- uma forma de se fazer dinheiro com aquilo, a tecnologia não vai aparecer, né? Então, por exemplo, se você pegar os algoritmos que a gente chama LLMs, né, que são os algoritmos, os modelos de linguagem, né, os grandes modelos de linguagem, que é o algoritmo baseado no chat que o chat GPT se baseia.
Esses algoritmos já existem há algum tempo. O Google já trabalha nesses algoritmos há muito tempo, né? De uma certa forma, o que a OpenAI fez foi achar uma forma comercial de ganhar dinheiro com ela, entendeu? E aí soltou, né? O modelo deu certo. E aí agora todo mundo está correndo atrás, né? Meta, o próprio Google com o Gemini. Você tem também a IA da Meta, você tem da Amazon, tá certo? Uma IA deles também. Então, assim, começou a corrida, né? Só que a OpenAI saiu na frente, porque ela descobriu como ganhar dinheiro com isso de forma mais fácil, né? Ou de forma mais rápida, ou de forma mais imediata. Então, o que acontece é o seguinte, essas tecnologias elas vão vir, mas elas só vão vir quando, eu penso, puder ser monetizado. Enquanto não for monetizado, não vai, entendeu? A gente já vive inteligência artificial há muito tempo, né? Aqueles primeiros jogos de xadrez que a gente tinha na década de 80, 90, que você tinha um computadorzinho ali que jogava xadrez com... Aquilo ali é repleto de inteligência artificial ali dentro, né? Planejamento de jogada, análise de estatística e esse movimento com aquele, qual é a combinação correta, né? Já tinha isso. Então, alguém ganhou dinheiro com isso durante um tempo e Sim. caiu no lugar comum. Hoje em dia você baixa para um celular, né? Um joguinho desse com inteligência artificial, para você ver como ficou comum. Então, acredito que daqui a algum tempo essa IA também vai se tornar tão comum quanto a IA do joguinho de xadrez. Agora, professor, o senhor falou em algoritmo. E aí tem uma situação que é muito inusitada, que tem muita gente que passa por esse tipo de situação, que é, olha só, eu estava pensando em uma coisa, eu estava procurando algo e de repente a internet me jogou na cara aquele produto, aquela coisa que eu estava procurando. Estão me Isso. espionando, né? Estão ali, ó, estão filmando a gente. Professor, desmistificando toda essa situação. Uhum. E isso é uma situação que o algoritmo já trabalha também, o senhor pode me Sim. corrigir se eu estiver em algum ponto equivocado, com esse tipo de inteligência artificial que vai trabalhando ali de acordo com Sim. o que a pessoa está fazendo de ações dentro da própria internet, não é isso? Isso. É porque, na realidade, nada que você faz na internet é anônimo, né? Sim. Tudo que você faz deixa um rastro, de alguma forma, né? Seja no teu celular, seja no teu computador, seja na televisão, na Smart TV. Atualmente já tem veículos que estão vindo com essas inteligências, né, com esse tipo de tecnologia de rastreamento já embutido que conecta a internet e tudo. Já tem computador de bordo com Android ou com outro sistema operacional. E é muito difícil você ficar anônimo a isso. Tá? Então, as empresas, elas te fornecem muita coisa de graça. E eu costumo dizer assim, não existe almoço grátis. É Né? verdade. Não tem, alguém paga essa conta em algum momento da vida. Então, ela te dá algumas coisas de graça para você utilizar, mas te cobra por trás, né? Então, o que ela te cobra? Ela te cobra, de vez em quando, ela dá uma escutadinha lá no áudio ambiente, tá? De vez em quando, a câmera, a imagem eu acho mais complicado, né? Da câmera ligar e pegar, porque tem uma questão bem mais invasiva da Sim. imagem. Uhum. Mas o áudio ambiente é tranquilo. Fora isso, você tem os sites que você visita, as consultas que você faz. E isso tudo, o teu sistema operacional rastreia e guarda. E manda para o Google. O Google pega isso, formata de uma forma ali bem interessante, bem apropriada, e vende. De alguma forma, vende aquilo para os clientes dela. Os clientes dela pegam aquilo e começam a injetar conteúdo baseado naquele perfil de consumo teu que eles pegaram a partir do Google. Então, um dia desses eu estava falando sobre ração de cachorro, tá? E durante a noite, sentado com a minha esposa conversando sobre ração de cachorro, dia seguinte de manhã começou a pipocar propaganda de ração, de pet shop, tudo que eu abri assim de site, de rede social, tinha lá uma propaganda sobre ração de cachorro, né? Não demorou 24 horas para isso. Então, e eu não tinha feito nem consulta na internet, era um bate-papo ali, eu com ela ali, conversando sobre internet. Ela não consultou, eu não consultei, ninguém consultou, tá?
Então, com certeza, ele estava ali captando o áudio ambiente, de alguma forma, né? Então, existe essa coisa, né? Tem a questão da privacidade. Sim. Tá? Inclusive, eu acredito que se você olhar aqueles termos de uso, digamos assim, sim. do Google, da Meta, né, do Facebook, do Instagram, você vai encontrar ali alguma coisa que permite, de alguma forma, que você que eles façam o processamento e a descoberta de conhecimento em cima desse conteúdo. Agora, professor, vamos abordar uma situação que interessa muita gente. Toda vez que acontece algum tipo de revolução, seja em automação, por exemplo, nas indústrias, ou até mesmo essa Aham. questão de inteligência artificial, vem uma grande inquietação na humanidade que é, olha lá, vai substituir aí os humanos por máquinas, por robôs, por ferramentas de Isso. inteligência artificial. Recentemente, eu não sei se o senhor ficou sabendo, mas em Hollywood teve uma greve, né, dos Isso. atores e tal, de roteiristas, porque algumas empresas já queriam utilizar essa questão da inteligência artificial, né? Utilizar, por Isso. exemplo, voice over, que é tipo reutilizar É. a voz dos atores ali em contrato para poder. Porque o senhor Uhum. sabe que o ator, quando vai fazer um voice over, por exemplo, é claro que ele vai cobrar Lógico, naturalmente. lógico. Então, já queriam utilizar essas ferramentas de inteligência artificial para falar assim, ó, vamos utilizar aqui, mas a gente não vai lhe pagar porque vai estar no contrato. Então, gerou toda essa polêmica, gerou todo Uhum. esse atrito. Como é que o senhor avalia hoje essa questão da inteligência artificial? É uma ameaça? Vai tirar o emprego de muita gente? Como é que o senhor avalia? Bom, isso é uma questão que todo mundo tem levantado, né, Sim, recentemente. Eu acompanhei que teve esse movimento, inclusive eram dos atores, e os os roteiristas também. roteiristas e tinham como é que chama? Os Não dubladores? é os dubladores, substitui lá para fazer Ah, as os dublês? cenas, Os os dublês. dublês, Sim, sim, pronto. sim. E ainda tinha essa questão dos dublês, né? Porque Uhum. você na realidade, você captura o movimento do dublê e joga em cima do mapeamento digital do corpo do ator, tá? E aí você dispensa o dublê da jogada, ou seja, Nossa. aquele movimento de salto que ele faz para cair, para rolar ou para levar um tiro, seria copiado para vários. Você iria ver vários filmes que iriam ter os mesmos tipos de movimento, digamos assim, porque seria copiado. Enfim. Então você tem essa questão, né, do será que o trabalho vai ser substituído, né? Como é que vai ficar o funcionário, o trabalhador, como é que vai ficar determinada área de atuação? E isso é uma coisa que, enfim, algumas pessoas têm criticado também a, a questão da inteligência artificial está tirando a criatividade da pessoa, porque ela pode se inspirar em algo que está ali. O que de fato eu penso sobre isso é que, assim como a inteligência artificial vai provocar o desaparecimento de algumas áreas, ela também vai provocar o surgimento de outras. Isso é um processo, Sim. tá? Na época, e eu sempre volto porque foi uma época marcante assim na minha juventude, na época que eu já gostava de tecnologia, mas já tinha aí, enfim, já observava aí essa movimentação toda. Na época dos bancos, você não tinha, por exemplo, os profissionais, não era comum o técnico em telecomunicações. O técnico em telecomunicações trabalhava em torre, em antena, em telefonia, mas ele não trabalhava ali diretamente com um computador, com um caixa eletrônico, com um terminal de autoatendimento, né? Não tinha isso. Então, o que acontece? A gente hoje tem a profissão do desenvolvedor, você tem o contador, você tem o analista financeiro. Daqui a pouco você vai ter o especialista em análise financeira com inteligência artificial. Tá? O braçal, quem vai fazer é a inteligência artificial. O ser humano, o que ele vai fazer? O ser humano ele vai curar aquele resultado. Ele vai observar, vai guiar o processo, né, da inteligência artificial e validar ou não o resultado. É isso que ele vai fazer. Então, hoje em dia a gente tem aquela coisa, você tem que saber programar, você tem que saber programar. Hoje em dia não precisa mais saber programar. Programar hoje, ele é uma tarefa braçal, repetitiva. Sim. Né?
Eu me formei, digamos assim, eu fui forjado na época que a gente tinha que programar no braço mesmo, não tinha muita coisa, não. E aí eu digo, os meus alunos, por exemplo, eu incentivo fortemente, olha, vão atrás da inteligência artificial para Uhum. fazer o braçal para vocês, não precisa reinventar a roda. Você entende? Sim, Tá? sim. Ninguém também, como o Bill Gates falou, né? Alguém inventou o volante, mas ninguém diz assim, eu inventei o volante do carro, eu quero os royalties. Não existe isso, Sim. entendeu? Então, a inteligência artificial está aí, ela vai produzir código, ela vai produzir um monte de coisa para você, vai caber a você sair daquele patamar passivo de só receber, né, ou só produzir de forma ali automática e passar a um patamar, um nível de pensar, de raciocinar acerca do problema que você vai resolver. Nós somos resolvedores de problemas. Nós não somos mais braçais para implementar a solução. A inteligência artificial implementa. Você identifica o problema, você identifica a solução, valida com a inteligência artificial e deixa ela trabalhar para você. Você fica mais livre ou para trabalhar em outros problemas ou para curtir a sua vida, né? Sair, sei lá, passar mais tempo com sua família, enfim, uma série de outras coisas. Hoje eu consigo, por exemplo, com o uso da inteligência artificial, eu consigo fazer o dobro de coisas que eu fazia antes, né? E me sobra mais tempo, por incrível que pareça. Então, eu estou mais presente com as minhas filhas, estou mais presente em casa, estou mais presente em algumas coisas que que têm alguma importância para mim, mais importantes, né? Que são mais importantes para mim. Então, é esse o objetivo. Eu não sei se você sabe, bom, eu falo muito. Não, tudo bem, senhor. Eu li uma reportagem essa semana de uma nova área, né, que as empresas já estão contratando, né, profissionais, que é o CAIO, né, que a gente chama. Você tem o CEO, né, que é o Chief Executive, né, Officer, que é o gerente, né, o Sim, sim. presidente da empresa. Então, você Uhum. tem o CTO, que é o gerente de tecnologia, Tecnologia, e isso. você tem agora o CAIO, que é o Chief Artificial Intelligence Officer, né? Já tem algumas empresas contratando o gerente de IA da empresa, né? Porque o uso dessa inteligência artificial para a empresa precisa ser planejada de forma estratégica e executada, tá, por um profissional que entenda como funciona a IA. Entendeu? Então, olha aí o exemplo que eu te falei dela criando uma área, né? Já uma área de atuação. Fora isso, você tem um engenheiro de prompt, você tem outras aplicações, digamos assim, que com certeza daqui a pouco vão demandar um profissional específico da área de IA para isso. Né? Maravilha. Agora eu vou pedir um minuto do professor aqui para falar com você que está acompanhando a gente aqui no Pode Se Conectar, que é o seguinte: em 2024 a G3 faz 15 anos, exatamente. G3 15 anos e quem ganha é você, tá bom? É a promoção Aniversário G3 15 anos, 15 prêmios. Você pode ganhar aí iPhone 15 Pro, você pode ganhar TV, notebook, moto 0 km, carro 0 km também, tudo isso e muito mais na grande promoção Aniversário G3 15 anos. E para participar é muito simples, é só você ser cliente da G3. Se você já é cliente, já está participando, e se você não é, pode mandar um zap para a gente agora através do telefone 0800 186 6000, repetindo, 0800 186 6000, manda um zap para a gente e vem ser feliz aqui na G3, tá bom? G3, 15 anos, 15 prêmios, a festa é para você. Obrigado, professor. Vamos voltar agora. O senhor falou aí toda essa situação da inteligência artificial e como a humanidade ela vai ter que se adaptar, servindo até mesmo como uma espécie de curador em relação a tudo isso que está acontecendo. Então, eu peço até uma opinião sua agora Uhum, particular. Do ponto de vista ética, o senhor uhum. defende essa situação ou tem alguma ressalva, por exemplo, em relação a tudo isso? Bom, a gente tem um movimento, né, no mundo inteiro com relação à preocupação, né, de propriedade intelectual, produção de conteúdo e até mesmo treinamento dessas inteligências artificiais. Ah,
a questão ética, ela passa por algumas áreas, né? Você tem a ética da propriedade intelectual mesmo, se aquela produção é sua ou é da inteligência artificial, ou se você produz com a ajuda da inteligência artificial, ou a inteligência artificial que produziu sozinha e você sozinho não seria capaz de produzir, enfim, você tem essa questão. E tem também uma questão de você utilizar obras que possuem propriedade intelectual para treinar essas inteligências artificiais. Sim. Né? Então, você tem dois aspectos aí bem sérios. Né? O que eu defendo? Eu defendo que a gente tenha uma forma de identificar, tá? Quando a produção ela é feita por uma máquina e quando ela é feita por um humano. Né? E isso é extremamente importante de acontecer. Tá? Por quê? Até mesmo por questões legais e financeiras, digamos assim, com royalties e tudo mais, aquela inteligência artificial que te ajudou a produzir aquele conteúdo, ela com certeza foi treinada com conteúdo de terceiro, para poder te ajudar. Então, até que ponto o conteúdo de terceiros te ajudou a montar o teu conteúdo, né? E aí, quando eu falo conteúdo, estou falando de letra de música, estou falando de pintura, estou falando de uma melodia, estou falando de um texto literário, enfim. Até que ponto aquele material protegido te ajudou a produzir o teu, Sim. que tu vai ganhar dinheiro. Tá? Mas você não pagou para utilizar aquela obra para treinar a tua inteligência artificial. Né? Então, você tem hoje N situações. Se você chegar, por exemplo, para o chat GPT e pedir para ele gerar um texto com os padrões, né, ou no modelo da autora lá do Harry Potter, por exemplo, ela gera para você. Tá? No mesmo padrãozinho, tudo certinho, entendeu? A forma de escrita, tudo mais. Mesmo que você não tenha comprado as obras, né, pago para ter essas obras, a inteligência artificial foi treinada em cima daquelas obras. Você não sabe se alguém pagou royalty ou não. E aí as empresas já admitiram que muitos dos conteúdos que foram utilizados para treinar o chat GPT e para treinar a inteligência artificial da Meta, por exemplo, foram utilizados materiais protegidos, mas sem o devido crédito, sem ter dado o devido crédito. Eles já assumiram isso. Né? Então, você tem essa questão, assim, será que é ético eu produzir um texto no estilo literário de alguém que produziu sozinho, tirou da cabeça dele, alguém treinou uma inteligência artificial com aquele conteúdo, e aí eu me valho desse conteúdo para produzir o meu. Tá? Alguém pode dizer assim, mas você poderia ter comprado a obra dele e tirado a mesma ideia. Tá? Posso, mas aí quando eu compro a obra dele, eu estou pagando o direito dele. Sim. Né? Eu compro a obra. Na realidade, hoje em dia nada você faz mais assim, nada é 100% inédito. Tudo que você faz, você se inspira em alguma coisa, em alguém. Você tem um modelo, quando você vai fazer uma música, você se inspira nos seus artistas preferidos, no seu músico predileto, no seu estilo de música. Então, você tem referências e parâmetros. É isso que boa parte da comunidade defende também. Né? A inteligência artificial precisa ter esses parâmetros. Só que para ter esses parâmetros, ela precisaria pagar para isso. E aí, pagando para isso, o custo para a gente para utilizar ficaria muito alto. Né? Você tem que ter uma forma de repassar isso. Então, eu acho que ainda vai dar muito pano para manga essa discussão. Né? Eu defendo que precise haver uma forma de você identificar os conteúdos que são produzidos. Isso é fato. A gente precisa ter. Porque senão você vai ter muita gente se passando por outras pessoas. Eu digo em termos de personalidade ou de capacidade, né? Sem necessariamente você ter isso. Né? Já tem, inclusive. O senhor falando, isso me lembra muito umas situações dentro da própria rede social, da própria internet, onde muita gente se faz hoje do uso de inteligência artificial
Sendo mais objetivo, vamos pegar um guru desse aí que fala, olha, tô ganhando muito dinheiro no marketing digital, por exemplo. Você faz lá um infoproduto, um e-book falando sobre... O cara vai lá no ChatGPT e faz 10 receitas de como emagrecer, por exemplo, e aí faz um e-bookzinho para vender lá em alguma plataforma. Ou seja, tira muito dessa questão de, como o senhor falou, veio de algum lugar essas ideias, veio de algum lugar essas informações. Muitas vezes um nutricionista que passou anos e anos aí estudando, se especializando, e de repente a pessoa chega lá, faz um produto desse, vamos dizer assim, e consegue realmente aí se beneficiar. Isso. Então, até que ponto isso, né, pode ser considerado limite para você poder se aproveitar dessa questão de inteligência artificial sem mesmo até prejudicar o próximo, né? Exatamente. Você tem muito disso na internet. Eu tenho acompanhado muita gente da minha área e que depois do aparecimento do ChatGPT começaram, de repente, a pessoa tem 10, 12 livros publicados do nada, assim, em um ano, em 2 anos, você olha, pô, de onde foi que esse cara tirou esse livro, entendeu? Esses 12 livros, tá? Eu demorei 5 anos para produzir uma tese, estudando, testando, validando, e aí dando errado, e fazia de novo para produzir um material de, sei lá, 150, 180 páginas. De repente, o cidadão me sai com 12 livros de 200 páginas, 250 páginas cada uma. Então, é notório que isso teve produção em massa, em série, né? Não é que eu esteja condenando o uso da inteligência artificial, tá? Você usa a inteligência artificial, a tua produtividade de fato aumenta, mas o que você está puxando é exatamente o charlatão, digamos assim, né? O cara que ele diz que escreveu o livro, mas na realidade o cara é um gênio em prompt. Sim. Né? Ele criou um super prompt que fez a inteligência artificial fazer um super material para ele. Então, não foi ele que escreveu o livro. Às vezes ele nem leu o livro, aquele material que foi produzido, ele simplesmente jogou lá. Então, e isso é o problema da ética, né? Que a humanidade está preocupada com isso, nesse ponto. Até que ponto esse material que é produzido, né, foi de fato produzido por você? Né? Verdade. Então, tem isso. Agora, professor, a gente falou muito sobre o ChatGPT, né, que talvez tenha sido ali um dos pioneiros nessa questão de trazer mais essa questão da inteligência artificial para conhecimento do povo em geral. Isso. Quais são as outras ferramentas que a gente pode elencar aqui, professor, que talvez a humanidade, né, que talvez o pessoal que está acompanhando a gente possa acompanhar também para se atualizar e quem sabe até também tirar alguma ideia, né, tirar algum proveito sobre agilizar alguns processos. Quais são? O senhor pode dar algumas dicas aí de ferramentas de inteligência artificial para a gente? O ChatGPT, como você falou, ele foi, digamos assim, o primeiro a aparecer assim publicamente, né? Foi o primeiro a dar as caras. A gente costuma dizer assim, foi o primeiro a sair da toca assim, botar a cabecinha para fora para saber o que ia acontecer. Né? De lá para cá surgiram vários. A gente tem principalmente as inteligências artificiais que geram imagens, como o DALL-E, o Midjourney, tem o Leonardo, tem o Stability, que é um outro algoritmo também. Tem vários sites de produção de imagens e próprio texto. Canva também agora. O próprio Canva. Então, agora você tem outras ferramentas que incorporaram nos seus requisitos, digamos assim, o uso da inteligência artificial. Né? Então, você tem o Canva, você tem a própria Microsoft com o Office 365, né? Embutindo o Copilot, né? Que antigamente era Cortana, agora eles tiraram a Cortana e deixaram só Copilot, né? Desempregaram a Cortana. Né? A bichinha perdeu o emprego. Mas... Inteligência artificial perdendo emprego, gente, tá vendo, né? Exatamente, ela não evoluiu muito ali, ficou, o Copilot chegou e tomou o lugar dela. Né? Então, a gente tem esse conjunto de ferramentas aí. O próprio Google, eu não sei se acompanhou esse movimento, há um ano atrás, mais ou menos, ela deu um indicativo de que está deixando de trabalhar nas melhorias do Google Assistente. Por quê? Porque ela está trabalhando em um novo produto, né? E isso é o que se diz, de fato. A gente não sabe se é verdade, porque a coisa está meio ali ainda encapsulada. Mas acredita-se que vai vir aí, nos próximos anos, talvez ano que vem, alguma coisa, um novo produto de assistente virtual do Google baseado no Gemini.
Né? Porque eles lançaram o Gemini, evoluíram o Bard, né, lançando o Gemini, e o que se espera é que o Gemini passe a ser o motor principal de um novo assistente virtual do Google. Né? E aí eles descontinuem o Google Assistente, por exemplo. Fora isso, você tem uma série de inteligências artificiais para música, por exemplo. Então, você tem ferramentas onde você descreve em texto o que você quer e ele gera uma melodia para você. Tá? Nossa. É absurdo o poder. Fora isso, e tem uma coisa que eu gosto muito, eu uso bastante, são ferramentas que a gente chama de agentes inteligentes. Né? Eles usam também os algoritmos de linguagem generativo para produzir sequência de coisas para você. Então, você precisa resolver um problema. Né? Você diz assim, poxa, eu queria, sei lá, você está na sua casa lá e de repente precisa resolver um problema lá alguma coisa lá com a cozinha lá, deu um problema, você precisa trocar alguma coisa e aí você não sabe nem por onde começar, sei lá. E aí você tem esses agentes que você descreve o teu problema, né? E ele começa passo a passo a buscar na internet, olha só, ele vasculha a internet por soluções, monta estratégias e te entrega passo a passo, né, o que você precisa fazer para resolver o teu problema. Olha só. E aí, obviamente, na versão gratuita ele tem um limite para isso, de consultas, mas na versão paga você diz, olha, eu quero que você trabalhe aí uns 10 níveis de consulta, por exemplo. Ele te gera um relatóriozão do que tu tem que fazer, de onde você tem que adquirir as coisas, o que você tem que produzir, quem você tem que contactar, e aí te entrega tudo no ponto, entendeu? Então, essa é uma ferramenta maravilhosa também, né, de inteligência. Poucas pessoas usam, tá? Mas ela é ótima para você gerar processo. Né? O cara que é, sei lá, gerente de processos, ou trabalha na engenharia de produção, ou trabalha como mesmo no operacional, às vezes até no estratégico, montando processos para alguma coisa. Você tem uma ferramenta dessa que você descreve o teu problema e ele monta para ti um esboço de processo a executar, tá ok? É fabuloso. Você pode dizer assim, olha, eu quero abrir um podcast novo agora. Sim. Né? Quero abrir um novo podcast. Como é que eu faço para abrir um podcast? Monta para mim um processo. Meu podcast vai ser assim, assado, eu vou entrevistar esse tipo de gente, eu quero tratar desse tipo de conteúdo, eu quero ter patrocinadores XYZ e quero que tenha duração de tanto. Ele te monta um processo passo a passo de produção do podcast, um fluxo de produção. Ele te entrega isso pronto. Entendeu? Então, as pessoas precisam aprender a usar isso para maximizar a sua produtividade. Não é porque a gente precisa ser mais produtivo. Pelo menos, eu maximizo a minha produtividade, ou tento maximizar a minha produtividade no intuito de me sobrar mais tempo para minha família, né, para fazer as coisas que eu gosto. Tá? Tem gente que maximiza para ganhar mais dinheiro, por exemplo. Tem gente que otimiza para ganhar mais visibilidade, por exemplo. Então, é para isso que essa inteligência artificial veio, nesse sentido, nesse intuito. Agora, professor, eu estava lendo uma matéria que o governo de Singapura, ele falou o seguinte, gente, não podemos ir contra a inteligência artificial, o que a gente pode fazer é abraçá-la. E nisso o governo agora sinaliza um forte investimento lá, principalmente no setor educacional, para alcançar as pessoas de meia idade, as pessoas ali na faixa etária de 40, 50 anos, não tornando obrigatório, mas opcional para que essas pessoas elas se qualifiquem e se adaptem a essa nova realidade de inteligência artificial. Como é que o senhor avalia isso? Será que isso seria uma boa, por exemplo, para o Brasil? Olha, eu não sei se você impor um processo de aquisição de conhecimento, se isso é um caminho bom. Né? Eu acho que o movimento natural ele é o melhor indicativo, né, para isso. O Brasil ele tem um problema estrutural, né, de educação, e principalmente a educação digital, né, que assim, vem das suas raízes educacionais, de alguma forma. Então, o que a gente tenta fazer?
né? Você não pode, da noite para o dia, dizer assim, olha, agora você vai pegar todo mundo, meu país vai ter 100% de pessoas que sabem mexer com IA. Isso é um processo de formação. Você tem que educar. Então, hoje em dia, você tem a geração Z, que é a geração que já nasceu imersa na tecnologia, né? A internet, computador, tudo isso já era realidade quando essas pessoas nasceram, né? Diferentemente da minha, que eu sou da década de 70, entendeu? Então, eu brinquei com computador mesmo. Eu tive acesso a computador com 7 anos, com 8 anos ainda, e eram computadores bem arcaicos, né? Não tinha negócio de tela, colorido, né? Não tinha nem HD, não existia na época. Então eu comecei a brincar com o computador muito cedo. Aqueles monitores turbo, né, professor? Tubo verde, fósforo verde, aquelas impressoras enormes, faziam um barulhão para poder imprimir. Aquele mouse com aquela bolinha embaixo, não tinha o Não, mouse o meu óptimo, não né? tinha nem mouse, cara. Eu aprendi a mexer mesmo, era em terminal. Disquete. Disquete de Não tinha 5 em nem- 1 quarto, disquetão grande, né? Então, é um processo de formação, Uhum. tá? Hoje em dia, eu com os meus alunos, né, eu os educo digitalmente para que eles se adaptem ao mercado no momento em que eles forem sair. Porque agora, por exemplo, eu posso até dizer assim, olha, o teu futuro patrão lá fora vai, sei lá, ou quando você for empreender, você vai fazer, vai te pedir isso, 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 ele vai te querer, tu entrega esse negócio rápido, entendeu? Como é que tu vai entregar esse negócio rápido pro teu chefe se o teu professor está te ensinando a fazer o beabá, Uhum. entendeu? O braçal. Não, eu tenho que preparar ele porque ele vai encontrar lá fora. E aí é daí que parte o processo de educação, né? Sim. Então, eu acredito que daqui a algum tempo a gente vai ter essa questão da inteligência artificial mais enraizada, né? Hoje, os idosos já mexem com banco digital, já mexem com celular, já conseguem fazer, né? Pelo menos a maioria já consegue lidar com isso. E você não precisou impor esse tipo de educação, né? Isso veio naturalmente, né? É um processo. Então, eu acredito que precisa ter esse processo, Sim. tá? Não impondo. Tá. Mas é um caminho, sim, que a população toda, você tem aí toda a faixa etária imersa nesse processo, de alguma forma. Professor, atualmente com a inteligência artificial, quais são as áreas ali que mais podem se beneficiar com o uso delas? Nossa, a gente tem um monte de área operacional, digamos assim, que já Sim. está se beneficiando, Uhum. né? Eu poderia dizer, bom, a nossa área de desenvolvimento, de engenharia de software, de produção de ferramentas digitais, por exemplo, é uma das mais beneficiadas, né? Então, hoje em dia, a gente consegue produzir código a uma velocidade absurda, a gente consegue modelar soluções numa velocidade muito grande. A área de entretenimento, hoje você tem muitos games que já são alimentados por inteligência artificial, onde o enredo muda, né, de acordo com a inteligência artificial. Você não tem um script mais. É como se você tivesse um filme que toda vez que você rodasse o filme, tá, a história do filme roda para um caminho diferente. Você já imaginou que isso ia ser uma Sim. loucura, né? Então, Aham. hoje a gente tem isso nos games já tem algumas iniciativas de games cujo enredo muda, né? Toda vez que você joga, você tem um caminho diferente para seguir. Algumas outras áreas você tem, ó, a área de análise financeira, na área de mercado, contabilidade, eu acredito que é uma área que já está se beneficiando, porque a contabilidade tem muita área operacional, né? Sim. Muita atividade operacional, área não, muita atividade operacional. E a inteligência artificial ela é ótima para descobrir padrão de comportamento de dados. Então, o que nós seres humanos demoramos muito tempo e às vezes depende do nosso grau de atenção, a inteligência artificial faz de forma repetitiva, né? Então, você entregar um conjunto de dados para ela, pedir para ela avaliar se ali tem uma fraude, se ali tem um desvio, se ali tem uma inconsistência, ela estala o dedo, ela consegue achar, entendeu? Então, isso para o auditor, para o contador, para o analista, é ótimo, entendeu? Você consegue maximizar o seu trabalho. Você deixa o operacional lá.
você vai cuidar em tentar descobrir novos padrões para poder ensinar a máquina, Uhum. né? A ler esses novos padrões. Então, algumas outras áreas, por exemplo, a área de automação, que já é uma área muito beneficiada, vai se beneficiar mais ainda, porque antes a automação industrial, residencial, enfim, carros, né, autônomos, você tinha uma automação com uma inteligência artificial muito pontual, muito limitada. E hoje em dia, com o surgimento desses modelos de IA, você tem aí um horizonte muito maior, muito mais longe do que você tinha há algum tempo atrás. Então, você tem aí essas áreas aí de automação, áreas operacionais, você vai estar aí. Daqui a pouco o pessoal está nadando de braçada aí com IA. Professor, muito legal ter o senhor com a gente aqui, falando um pouco mais sobre essa questão da inteligência artificial e no impacto que isso pode ter na vida da gente daqui para frente. Não é mais uma promessa, não é Não, mais uma situação de futuro. não é Já o está aqui com a futuro, gente, é né? agora. E se você pensar bem, daqui a pouco vira passado, entendeu? Já vira passado. Você assim, olha, lembra em 2022 a gente maravilhado com o chat GPT, né? Você sentado com o Sora bem aqui na sua frente, criando filme, criando conteúdo, Ah, tem um conduzindo. Sora, né? Tem o Sora. O Sora só não foi lançado esse ano por uma questão meramente política, Sim. né? Você tem as eleições americanas e o poder do Sora é tão grande que poderia, né, causar um estrago muito grande na campanha eleitoral, porque pode produzir material aí absurdo, né? O senhor pode explicar um pouquinho mais pra gente como é que vai funcionar esse Sora quando vier? Porque eu acho Posso. que quando ele vier vai ser um... O Sora, na realidade, ela é uma inteligência artificial que a gente chama multimodal, né? Ela desenvolve e aprende em diversas áreas, né, do conhecimento. Porque, assim, o chat GPT, ele é uma inteligência artificial linguística. Ele Sim. serve para criar texto, Uhum. tá? Você tem o algoritmo que você usa, o Stability, que vai para o DALL-E, vai para o Midjourney, esses algoritmos de imagem, eles são especialistas em gerar imagem. Então, você tem alguns algoritmos que são específicos para gerar voz, para gerar vídeo. E o Sora é uma IA que reúne tudo isso numa única, né, numa única plataforma. Então, ela vai poder fazer tudo. Ela vai poder gerar áudio, vídeo, script, texto, música, entendeu? Tudo ao mesmo tempo. Então, Nossa. você imagina o poder que essa ferramenta teria, por exemplo, para produzir um material fake de um determinado candidato, né? E você solta isso na mídia com um grau de credibilidade muito grande, muito alto, de fidelidade, né? É muito parecido com o real. Sim. Tá? E, então, isso se arrebenta qualquer processo eleitoral, qualquer processo de consulta, você detona o teu concorrente, você vai deturpar a imagem de uma empresa, entendeu? Manchar a reputação de alguém. Então, é uma inteligência artificial muito poderosa. E a decisão deles de não soltar o Sora é meramente política. Eles vão soltar depois que passarem as eleições americanas. Pelo menos foi o que eles prometeram. Então, aguardemos cena dos próximos capítulos lá para 2025 com o Sora. O que vem? Pois é, esperamos que realmente só no ano que vem para não causar nenhum problema para a gente. Professor, o senhor como especialista nessa área, justamente de inteligência artificial, o senhor tem alguma dica para passar para as pessoas que estão acompanhando a gente de onde tirar mais informações, de onde se atualizar ainda mais sobre essas ferramentas, sobre inteligência artificial? Olha, na própria internet tem hoje muito material de qualidade. Sim. Tá? Tem muitos cursos, tem perfis de pessoas que são bem influentes e estudiosas na área, né? Nessa área específica. E assim, a própria inteligência artificial ela tem esse conhecimento para te orientar. Então, por exemplo, quando você chega no chat GPT e diz lá,
Gostaria de aprender um pouco mais sobre inteligência artificial. Então, haja como um consultor pessoal e me passe determinada informação sobre onde começar a estudar sobre IA. Ele vai te listar lá uns sites, vai te listar lá uns cursos, vai te dar um beabazinho bem legal, entendeu? Para você seguir. Então, hoje em dia, até para você adquirir livro de inteligência artificial é difícil, porque depois que o autor termina de produzir o livro, que passar pela editoria, impressão e distribuição, o livro já chega desatualizado. Então, Sim. Tem muita coisa que você tem que beber direto na fonte, né? Então, tem alguns perfis aí bem interessantes no Instagram. Tem o meu também, então pode seguir lá. E aí eu indico outros também. Tem vários perfis que eu reposto lá também, porque eu acho que são muito válidos. Eu acompanho muito a discussão do marco civil da inteligência artificial aqui no Brasil, né, o marco regulatório da IA, que ainda está em discussão no Congresso, mas é um ponto muito importante a gente acompanhar, porque também vai dar muito pano para manga futuramente, né? Professor, muito obrigado. A gente só tem a agradecer a sua presença aqui com a gente no Pode Se Conectar. E agora o senhor pode ficar à vontade para mandar aquela mensagem final e dizer também onde a gente pode achar o senhor nas redes sociais aí para a gente acompanhar mais o seu trabalho. Fique à vontade, professor. Opa! Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? É importante para mim poder conversar com as pessoas sobre inteligência artificial, desmistificar um pouco o medo que as pessoas têm, né, da inteligência artificial. Dizer que isso é um processo, tá? É um processo em que o mundo está passando e que existem várias consequências disso, né? A gente como humanidade, né, como sociedade, a gente vai aprender muito com a chegada da inteligência artificial, e não adianta a gente barrar esse processo. É um processo que já começou e não tem mais como ser barrado. Ele vem, tá certo? Você só precisa escolher se você quer, como costumo dizer, se você quer fazer parte dele ou você quer ser atropelado por ele, né? Você escolhe, tá bom? Então, eu particularmente, eu escolheria andar junto. Não ia querer ser atropelado, não. Sim. Mas é basicamente isso, não ter medo, né? Essa questão de que a inteligência artificial vai dominar e aí os humanos ficarão escravos. Os robôs vão ganhar vida. Isso, e a Skynet. Se você parar para pensar, cara, a gente já vive num mundo dominado por máquina. Quem controla a tua internet é máquina, quem controla teu telefone é máquina, quem controla a tua televisão é máquina, quem controla teu carro é máquina, entendeu? Então, assim, já está no teu dia a dia isso. E nem por isso a gente perdeu o nosso valor enquanto sociedade, né? Então, esse medo desse ficcional, digamos assim, vamos deixar para os filmes, tá? Vamos deixar para os enredos de filme. Eu que sou viciado em filme. Deixa lá para os filmes. Deixa o pessoal pensar um monte de enredo bacana aí. Vamos viver o nosso real aqui, que aí esse nosso real aí tá mais pro que está acontecendo de fato aqui no dia a dia. Esse negócio de vamos fazer isso, aquilo, não vai, né? Certo. Não tem como. Então, assim, para me encontrar, né? Eu tô no Instagram lá, o meu arrobinha lá é @prof.ricardosequef. Boa. Tá certo? Então pode dar uma chegada lá. Tem o Twitter também, o X, né? Vou falar o X. Apesar de que lá eu interajo bem menos, mas eu tô mais no Insta, né? E tô lançando agora, assim, daqui a pouco vou lançar um portal de uma areazinha onde eu vou publicar alguns textos, alguma coisa ali nessa área para eu poder ter a liberdade ali de escrever, que é o ricardosequef.digital, né? Por enquanto ainda está ali meio incipiente, mas já tem alguns posts ali, alguns textos que eu produzi discutindo sobre essa questão da inteligência artificial. Então, quem quiser pode dar uma chegada lá, pode chegar no Instagram, manda mensagem, entendeu? E a gente está à disposição aí para orientar, para conversar, trocar uma ideia, discutir sobre o assunto. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Assunto bacana, hein, pessoal? Então é isso. Muito obrigado para você que acompanhou a gente aqui em mais um episódio do Pode Se Conectar. Lembrando, você pode utilizar a sua inteligência e acompanhar a gente nas nossas redes sociais, seja no Deezer, Instagram e em outros portais também. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Fui!